Historinhas de Halloween da Enovex. O Grinch do Halloween. Era uma vez um personagem muito diferente. Todos conheciam o Grinch que odiava o Natal, mas ninguém sabia da existência de seu primo distante, o Grinch do Halloween. Ele não era verde como o outro. Sua pele era cinza clarinha, como a neblina suave das noites frias de outubro. No pescoço, usava sempre um cachecol branco fofinho, e nos pés brilhavam os sapatos dourados que tilintavam a cada passo. O Grinch do Halloween não aparecia para assustar. Pelo contrário, ele surgia sempre na noite do Dia das Bruxas para ensinar coisas boas às crianças. Enquanto todos corriam atrás de doces e travessuras, o Grinch do Halloween aparecia sorridente para lembrar: compartilhar os doces faz a festa durar mais tempo. O mais importante não é a fantasia, mas a amizade. Rir junto é a melhor magia de todas. As crianças o adoravam. Sempre que ele passava, deixava pequenos brilhos dourados no chão, como se fossem estrelinhas caídas de seus sapatos mágicos. Naquela noite, o Grinch do Halloween ajudou um grupo de amigos a resolver um problema. Duas crianças estavam brigando por causa de quem tinha mais doces. Ele se aproximou, ajeitou seu cachecol branco e disse com voz calma: "Doces são bons, mas dividir é ainda mais doce." Os dois sorriram, partiram seus chocolates ao meio e riram juntos. E assim, o Grinch do Halloween espalhava bondade em cada rua, em cada casa iluminada por abóboras sorridentes. Quando a meia-noite chegava, ele subia em uma colina, olhava a lua e desaparecia lentamente na neblina cinzenta, prometendo voltar no próximo Halloween. Porque o Grinch do Halloween sabia que o mais importante não era assustar, mas ensinar a magia da amizade e da bondade. A Bruxinha Cavalo e a Floresta Encantada. Era uma vez, numa vila alegre cercada por montanhas e florestas, uma criaturinha muito especial. Ela se chamava Luma e era uma mistura de bruxinha e cavalo. Seu corpo era de cavalo, forte e veloz, mas ela tinha os bracinhos delicados e o rostinho de bruxinha, com grandes olhos brilhantes que pareciam guardar um pedacinho de magia. Luma era querida por todas as crianças da vila. Sempre que alguém precisava de ajuda, lá estava ela com sua gargalhada doce e uma bolsinha cheia de poções coloridas que faziam coisas incríveis. A poção azul curava arranhões e machucados. A poção amarela fazia as flores cantarem. E a poção rosa trazia sonhos bons para quem estava triste. Um dia, a vila acordou diferente. A floresta encantada, onde as crianças brincavam, tinha ficado cinzenta e silenciosa. As flores estavam murchas e os passarinhos não cantavam mais. As crianças correram até Luma. "Luma, ajuda a gente! A floresta está triste." Luma bateu as mãozinhas, sorriu com seus grandes olhos e disse: "Não se preocupem, meus queridos. Onde existe amizade e coragem, a magia sempre volta." Ela galopou até o coração da floresta e descobriu que uma nuvem de sombras tinha coberto o céu. Então, Luma pegou sua varinha brilhante, misturou as 3 poções mágicas e espalhou o pó cintilante pelo vento. De repente, a floresta começou a se transformar. As flores abriram com cores vivas, os passarinhos voltaram a cantar e até o sol brilhou mais forte. As crianças bateram palmas e correram para abraçá-la. Luma sorriu e disse: "Sempre que vocês acreditarem no bem, a floresta continuará encantada." E assim, a bruxinha cavalo seguiu cuidando da vila, enchendo cada dia de cor, alegria e sonhos mágicos. O esqueletoso saboroso. Era uma vez, em uma pequena cidade cheia de abóboras iluminadas, uma criatura mágica que só aparecia na noite de Halloween. Seu nome era Esqueletoso Saboroso. Ele tinha um corpo de esqueleto brilhante como o luar, mas sua cabeça era um enorme marshmallow branquinho, macio e doce.
Sempre estava sorrindo, com um olhar tão bondoso que ninguém tinha medo dele. Pelo contrário, todas as crianças esperavam ansiosas pela sua visita. Na noite de Halloween, enquanto as crianças corriam de porta em porta pedindo doces, Esqueletoso Saboroso surgia entre as sombras com sua gargalhada alegre. Doces ou travessuras felizes, mas ele não assustava ninguém. Em vez disso, carregava uma sacolinha mágica cheia de guloseimas diferentes. Pirulitos que brilhavam no escuro, balas que faziam cócegas na língua e biscoitos em formato de estrelinhas que contavam histórias quando eram mastigados. As crianças o adoravam. Sempre que encontravam o Esqueletoso Saboroso, recebiam não apenas doces, mas também uma palavra de carinho. Você é especial, nunca se esqueça. Compartilhar faz a alegria durar mais tempo. Ele ensinava que o Halloween não era apenas sobre doces, mas também sobre amizade, alegria e imaginação. Naquela noite, a garotinha Luna estava triste porque seu saquinho havia rasgado e todos os seus doces caíram no chão. Quando ela começou a chorar, Esqueletoso Saboroso se aproximou, agachou-se com seu jeitinho divertido e disse: Não fique triste, doce estrelinha. Às vezes a vida nos faz perder coisas, mas sempre ganhamos outras ainda mais gostosas, como um abraço, um sorriso ou uma nova amizade. Ele soprou um pozinho açucarado que saiu do topo de sua cabeça de marshmallow e, plim, surgiu uma sacola novinha, ainda maior, cheia de doces mágicos. Luna sorriu de orelha a orelha e abraçou o Esqueletoso Saboroso, que apesar de ser feito de ossos e marshmallow, era incrivelmente fofinho. E assim, a cada Halloween, ele voltava para espalhar sorrisos, ensinar bondade e, claro, dividir um pouquinho do seu saboroso coração doce. E até hoje, quando a lua de Halloween brilha mais forte, dizem que você pode sentir no ar um cheirinho de marshmallow tostado. É o Esqueletoso Saboroso, espalhando alegria. O Halloween de Zumbinino Cajuzino. Era uma vez um zumbizinho diferente de todos os outros. Ele se chamava Zumbinino Cajuzino, porque, em vez de uma cabeça assustadora, ele tinha uma cabeça de caju bem grandona e cheirosa. Enquanto outros monstros gostavam de dar sustos, Cajuzino adorava sorrir e ajudar as crianças. Ele vivia em uma vila colorida, onde as abóboras brilhavam como lanternas mágicas e as estrelas piscavam como foguinhos no céu. No Halloween, todas as crianças da vila saíam para brincar de gostosuras ou travessuras. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. Uma brisa misteriosa apagou as luzinhas das abóboras. Sem luz, as crianças ficaram com medo de andar pela vila. Foi então que Zumbinino Cajuzino teve uma ideia brilhante. Ele começou a espalhar o doce perfume do caju da sua cabeça, iluminando o caminho com uma luz suave e dourada que saía de dentro dele. As crianças ficaram encantadas. Caminharam felizes atrás dele, que as guiava com seu jeitinho bondoso. Obrigada, Cajuzino! Disseram as crianças em coro, e ele, todo envergonhado, respondeu sorrindo. Nada de medo! O Halloween é para ser doce e divertido. Desde aquele dia, Zumbininu Cajuzino se tornou o guardião do Halloween alegre, e todos sabiam que, com sua cabeça de caju mágica, nenhuma noite seria escura demais. Muminha Mimosa e a Noite Mágica de Halloween. Era uma vez, em uma cidadezinha cheia de casas coloridas e ruas iluminadas por lanternas de abóbora, uma múmia muito especial chamada Muminha Mimosa. Mas Muminha Mimosa não era uma múmia comum. Ao invés de faixas brancas, ela era toda enrolada com fitas cor-de-rosa, que brilhavam levemente no escuro e faziam todos sorrirem ao vê-la. Na noite de Halloween, quando o céu ficava laranja e roxo e as crianças saíam com suas fantasias, Muminha Mimosa tinha uma missão muito importante: ajudar os pequenos a se divertirem sem medo.
Enquanto as crianças caminhavam pelas ruas, algumas ficavam com medo das sombras ou dos fantasmas de decoração. Mas Muminha Mimosa aparecia dançando alegremente com suas fitas cor-de-rosa esvoaçantes. Ela sussurrava palavras doces e contava histórias engraçadas, fazendo todos rirem e se sentirem seguros. Não tenham medo, dizia ela com sua voz suave. O Halloween é para brincar, se divertir e se encantar. Muminha Mimosa tinha também um jeito especial de iluminar o caminho. Cada passo que ela dava deixava um rastro de estrelinhas cor-de-rosa que brilhavam suavemente. Assim, nenhuma criança se perdia e todos podiam seguir em suas aventuras, batendo de porta em porta, pedindo doces e rindo juntos. No final da noite, depois que todas as lanternas se apagavam e as crianças voltavam para suas casas, Muminha Mimosa se escondia atrás de uma árvore ou de uma parede de tijolos, enrolando suas fitas com cuidado. Ela ficava ali, observando com carinho, esperando a próxima Halloween chegar, para espalhar amor, alegria e coragem novamente. E dizem, se você ouvir um riso suave e ver um brilho cor-de-rosa no escuro, é a Muminha Mimosa passando por aí, cuidando de todos os pequenos aventureiros da noite de Halloween. Vampiroso Anjoso. Em uma vila cercada por árvores altas e cheias de mistério, vivia um vampirinho muito especial chamado Vampiroso Anjoso. Ao contrário dos outros vampiros assustadores das histórias, ele tinha asas de anjo, branquinhas e brilhantes, que iluminavam a noite de Halloween como se fossem feitas de estrelas. Toda vez que a lua cheia surgia no céu, Vampiroso Anjoso batia suas asinhas e voava suavemente sobre as casas, procurando crianças para alegrar. Mas não se preocupem, ele não mordia ninguém. Pelo contrário, carregava no bolso um livrinho de piadas engraçadas. Qual o doce preferido do vampiro? Perguntava ele com um sorriso. O chup-chup, respondia, e todas as crianças riam sem parar. Além das piadas, ele também adorava fazer mágicas. Com um estalar de dedos, transformava abóboras em lanternas coloridas e doces em confetes brilhantes que caíam como chuva de estrelinhas. E para encerrar sua visita, Vampiroso Anjoso sempre fazia uma dança divertida, girando com suas asas de anjo e convidando todas as crianças a dançarem junto. A rua inteira virava um baile encantado, cheio de gargalhadas e alegria. Assim, a cada Halloween, em vez de medo, as crianças esperavam ansiosas pelo vampirinho das asas mágicas, porque sabiam que, quando o céu se iluminava com suas asas branquinhas, a festa mais divertida do ano estava apenas começando. E todos chamavam em coro: Viva o Vampiroso Anjoso! O Fantasminha Xaropinho e a Noite de Halloween. Era uma vez, em uma cidade alegre, cheia de crianças sorridentes, um fantasma muito diferente de todos os outros. Ele não usava lençol branco e nem vivia assustando as pessoas. Na verdade, ele tinha o formato de um vidro de xarope, com tampinha brilhante e um rostinho simpático. Seu nome era Fantasminha Xaropinho. Xaropinho aparecia apenas na noite de Halloween, quando as ruas ficavam iluminadas por abóboras sorridentes e as crianças saíam de casa em busca de doces. Mas, em vez de assustar ou enganar, ele tinha uma missão muito especial: ajudar as crianças a crescerem fortes e saudáveis. Doces são gostosos, mas saúde é ainda mais importante, dizia ele com sua voz suave e engraçadinha. Na sua bolsinha mágica, Xaropinho não carregava balas nem chocolates, mas sim doses de um xarope mágico que tinha gosto de frutas doces e cheirinho de alegria. Cada criança que tomava um golinho recebia não só mais energia, mas também uma dose de coragem, alegria e muita saúde. As crianças adoravam encontrar o fantasminha Xaropinho. Ele brilhava levemente no escuro e deixava um rastro colorido no ar, como se fosse um arco-íris transparente.
Além do xarope mágico, ele contava historinhas divertidas e ensinava: comer frutas, verduras e ouvir os papais e mamães é tão importante quanto brincar e se divertir. Naquela noite, enquanto todos brincavam e riam, Xaropinho voava de casa em casa, enchendo os corações de alegria e cuidando da saúde de todos. E assim, o fantasminha Xaropinho se tornou o guardião da saúde das crianças no Halloween. Não era lembrado pelo medo, mas sim pela amizade, cuidado e carinho que deixava em cada visita. Dizem que, se você olhar bem no céu na noite de Halloween e ver um brilho suave como vidro iluminado pela lua, pode ser ele, o fantasminha Xaropinho, espalhando saúde e alegria pelo mundo. O lobisomem albino e os doces mágicos. Era uma vez um lobisomem muito diferente dos outros. Enquanto os outros tinham pelos escuros e assustadores, ele tinha o pelinho branco como a neve, que brilhava sob a luz da lua cheia. Por isso, todos o chamavam carinhosamente de o lobisomem albino. Na noite de Halloween, quando as ruas se enchiam de lanternas de abóbora e risadinhas de crianças fantasiadas, o lobisomem albino aparecia com sua sacola especial. Dentro dela havia doces mágicos que brilhavam como estrelinhas coloridas. Mas esses doces não eram doces comuns. Cada um trazia uma lição especial. Quando uma criança comia, aprendia algo valioso. Respeitar os pais é mágico e faz a vida brilhar ainda mais. As crianças adoravam se aproximar dele, porque além dos doces gostosos, ele contava histórias engraçadas e ensinava com muito carinho que ouvir os pais e obedecer às suas orientações era uma forma de mostrar amor e cuidado. O lobisomem albino nunca assustava ninguém. Pelo contrário, quando chegava, todos sorriam. Seu pelo branco iluminava os caminhos escuros e sua presença enchia as ruas de paz e alegria. O verdadeiro poder do Halloween não é o medo, mas a alegria de compartilhar e respeitar uns aos outros, dizia ele com sua voz doce. E assim, ano após ano, o lobisomem albino se tornou o personagem mais querido do Halloween, lembrado não apenas pelos doces mágicos, mas também pelas lições que deixava em cada coração infantil. Dizem que, se você ver um brilho branco e suave na noite de Halloween, pode ser o lobisomem albino trazendo um punhado de magia e um recadinho especial. Obedeça seus pais e espalhe bondade. Isso é mais doce que qualquer doce do mundo. Frank, o Einstein e a Noite de Brincadeiras. Era uma vez, em uma cidadezinha alegre, um personagem muito diferente chamado Frank, o Einstein. Ele parecia um pouco com o Frankenstein, grandão e com cicatrizes divertidas no rosto, mas tinha um detalhe especial. Seus cabelos eram brancos, arrepiados e bagunçados, igualzinho ao de um cientista maluco. Frank não gostava de assustar ninguém. Pelo contrário, ele tinha um coração enorme e uma mente cheia de ideias brilhantes. Toda noite de Halloween, enquanto as crianças se fantasiavam de bruxas, fantasmas e vampiros, ele se escondia em seu laboratório colorido para preparar brinquedos mágicos e invenções divertidas. Naquela noite especial, Frank decidiu criar abóboras saltitantes que pulavam como bolinhas de borracha, pirulitos voadores que dançavam no ar antes de cair nas mãos das crianças, e até uma teia de aranha elástica que servia como cama elástica para todo mundo pular. Quando as crianças passaram pela casa dele, ficaram surpresas. Ao invés de ouvir "Buu", ouviram um simpático "Doces ou travessuras científicas?", disse Frank com um sorriso enorme. As crianças riram, experimentaram as invenções, e logo a rua inteira virou um parque de diversões mágico. Até os pais entraram na brincadeira, pulando nas teias elásticas e correndo atrás das abóboras saltitantes. No fim da noite, Frank olhou para o céu estrelado, ajeitou seus cabelos brancos e bagunçados e pensou: a melhor invenção de todas é ver todo mundo feliz.
E desde então, em toda noite de Halloween, as crianças sempre esperam ansiosas para visitar a casa de Frank, o Einstein, o cientista divertido que transformava o medo em alegria. A história de Duendito Abobrito. Era uma vez, em um vilarejo iluminado por lanternas de papel e cheio de risadinhas de crianças fantasiadas, um ser muito especial que só aparecia em uma noite do ano, no Halloween. Seu corpo era pequenino e ágil como o de um duende, mas no lugar do rosto havia uma grande cabeça de abóbora, sempre com um sorriso luminoso. No alto dela brilhava uma cartola dourada, reluzente como as estrelas. Esse era Duendito Abobrito, o guardião dos doces mágicos. Diferente de fantasmas assustadores ou bruxas barulhentas, Duendito surgia com passinhos leves e uma voz suave que lembrava o vento entre as folhas de outono. Ele não queria assustar ninguém. Sua missão era ajudar as crianças a encontrarem doces encantados, escondidos em lugares secretos, enterrados sob a terra macia dos jardins ou dentro de troncos ocos de árvores. Esses doces não eram comuns. Cada um trazia um pouquinho de magia. Um pirulito colorido fazia as crianças rirem sem parar por 5 minutos. Uma bala de caramelo fazia os sonhos ficarem mais doces. E um chocolate em formato de estrela podia dar coragem para enfrentar qualquer medo. Naquela noite, enquanto as crianças andavam de porta em porta dizendo doces ou travessuras, Duendito deslizava por entre as sombras, balançando a ponta da cartola dourada. Com sua varinha de graveto, ele fazia brilhar uma luzinha dourada no chão. E assim revelava o local exato onde os doces mágicos estavam escondidos. As crianças encantadas corriam até os pontos iluminados e desenterravam os tesouros açucarados, sempre agradecendo ao misterioso amigo que só aparecia uma vez por ano. E quando a meia-noite chegava, Duendito Abobrito subia em uma abóbora gigante que rolava sozinha até desaparecer na névoa da madrugada. Mas, antes de sumir, ele sempre deixava uma mensagem escrita no ar com fagulhas douradas. Sejam sempre bons, e a magia nunca vai lhes faltar. E assim, todos os anos, as crianças aguardavam ansiosas pela visita do pequeno guardião de cartola dourada, que transformava o Halloween em um dia cheio de doçura, amizade e encanto. A Noite Encantada dos Bichinhos de Halloween. Era uma vez em uma cidadezinha iluminada por lanternas de abóboras, 3 amiguinhos muito especiais que só apareciam na noite de Halloween para ajudar as crianças. A Aranhinha de Botas era pequenina, com 8 patinhas sempre calçadas em botas brilhantes que faziam toque-toque no chão. Ela adorava usar sua teia como ponte para ajudar as crianças a atravessar jardins escuros e encontrar o caminho até as casas cheias de doces. O morcego de dentadura era todo atrapalhado. Ele não tinha presas assustadoras, mas sim uma dentadura engraçada que fazia barulho quando ele ria. Sempre voava de cabeça para baixo e adorava iluminar o céu com o reflexo de sua dentadura prateada, guiando as crianças como se fosse uma lanterna viva. Já a lagartixa neon era a mais colorida de todas. Sua pele brilhava em tons de verde, azul e rosa, iluminando os cantos mais escuros das ruas. Quando as crianças tinham medo da escuridão, ela corria na frente, deixando rastros luminosos no chão, como se fossem estrelinhas caídas. Naquela noite de Halloween, enquanto as crianças batiam de porta em porta gritando doces ou travessuras, os 3 bichinhos trabalhavam juntos. A aranhinha construía pequenas passarelas mágicas com sua teia para que as crianças não tropeçassem. O morcego voava em círculos divertidos, fazendo todos rirem com o barulho de sua dentadura. E a lagartixa neon brilhava intensamente, revelando esconderijos secretos onde estavam doces mágicos que ninguém mais conseguia ver. As crianças ficaram encantadas e, graças aos bichinhos, conseguiram levar para casa,
Não só sacolas cheias de guloseimas, mas também o coração cheio de alegria e coragem. Quando a meia-noite chegou, os três amiguinhos se reuniram no alto de uma árvore iluminada pela lua. Eles sorriram, trocaram um "até logo" e desapareceram suavemente na noite, prometendo voltar no próximo Halloween para espalhar mais risadas, luz e magia. E assim, todos os anos, as crianças esperavam com carinho a visita da aranhinha de botas, do morcego de dentadura e da lagartixa neon, os bichinhos guardiões da noite mais doce e divertida do ano. As abóboras mágicas. Era uma vez, em uma noite de Halloween iluminada pela lua cheia, um grupo de abóboras muito especiais. Quando o relógio bateu 9 horas, algo mágico aconteceu. 4 abóboras criaram vida e pularam dos portões de madeira direto para as ruas cheias de crianças fantasiadas. Cada uma delas tinha uma personalidade única e super divertida. A abóbora de óculos escuro, sempre estilosa, adorava dançar nas calçadas e ensinar as crianças passinhos de dança secretos. A abóbora de peruca verde era a mais engraçada, sempre inventando piadas bobas que faziam todo mundo rir até a barriga doer. A abóbora de um olho só era curiosa e observava tudo ao redor. Ela sempre achava os esconderijos de doces que ninguém via. A abóbora de vidro brilhava como cristal sob a luz da lua. Dentro dela surgiam pequenos fogos de artifício coloridos que iluminavam o céu. As crianças ficaram maravilhadas. As abóboras mágicas começaram a brincar com todos. Organizaram uma corrida maluca em que cada criança corria ao lado de uma abóbora. Fizeram um concurso de caretas em que a abóbora de peruca verde ganhou disparado. Brincaram de esconde-esconde com a abóbora de um olho só, ajudando a encontrar todo mundo rapidinho. E por fim, a abóbora de vidro iluminou o céu com estrelinhas coloridas, deixando o vilarejo inteiro brilhando de alegria. Naquela noite não havia medo, apenas risadas, doces e muita diversão. Quando a meia-noite chegou, as 4 abóboras se alinharam no centro da praça e disseram juntas: "Até o próximo Halloween, crianças!" E com um sopro mágico, voltaram a ser simples abóboras, esperando o ano seguinte para brincar outra vez. Era uma vez, numa noite de Halloween, uma dupla muito especial que aparecia para encher o céu de luz e alegria. O Senhor Corvo e a Senhora Corvo. Eles não eram corvos comuns, brilhavam como estrelas. O Senhor Corvo usava um chapéu de pirata tortinho, botas de couro que faziam toque, toque, toque no vento, e suas penas negras ganhavam reflexos dourados sempre que a lua cheia sorria. Ao seu lado, a senhora Corvo vinha toda elegante. Uma boina francesa vermelha, uma peruca rosa fofinha que balançava quando ela voava, e penas que cintilavam em prata, como se fossem feitas de luar. Todos os anos, quando as crianças saíam fantasiadas pedindo doces, lá estavam eles, descendo do céu com suas asas brilhantes. Mas eles tinham uma missão: ensinar as crianças a compartilhar. Doces são mais gostosos quando voam de mão em mão, dizia o senhor Corvo, fazendo uma reverência pirata. E a alegria cresce quando a gente divide o que tem, completava a senhora Corvo, girando no ar com sua boina charmosa. Assim, quando uma criança recebia muitos doces, os corvos mágicos sopravam uma brisa dourada e prateada, lembrando-a de oferecer também aos amigos. Logo, as ruas se enchiam não só de risadas, mas de pequenas trocas generosas. Um bombom aqui, uma bala colorida ali, e até chocolates raros divididos ao meio. As pessoas diziam que naquela noite até o ar parecia adoçado com magia. E quando a última vela das abóboras se apagava, Senhor e Senhora Corvo batiam suas asas brilhantes e subiam de volta ao céu, deixando um rastro dourado e prateado. Desde então, todos sabiam. No Halloween,
A verdadeira magia não está nos doces que se guarda, mas nos que se compartilha. O Castelo do Senhor Monstruoso. Numa noite de Halloween, quando a lua iluminava o céu e as lanternas de abóbora piscavam nas janelas, havia um castelo enorme no alto da colina. Ele parecia assustador por fora, com torres altas e estátuas de gárgulas olhando para todos os lados. Mas por dentro era um lugar cheio de alegria e magia. Quem vivia ali era o Senhor Monstruoso, um monstro redondo e peludo com olhos enormes e brilhantes. Ele usava sempre um terno elegante, carregava um relógio de ouro no bolso e um óculos estiloso em forma de Ray-Ban, que o deixava ainda mais charmoso. Todo Halloween, o Senhor Monstruoso abria as portas do seu castelo para as crianças da vila. Mas havia uma regra muito importante: ninguém podia entrar sozinho. Todas as crianças precisavam estar acompanhadas dos pais, porque a maior surpresa não eram apenas os doces, mas também os momentos em família. Dentro do castelo, o Senhor Monstruoso preparava salas mágicas. Uma sala cheia de balões de abóbora que explodiam com confetes de doces. Um corredor iluminado por velas encantadas que cantavam músicas divertidas. Um salão onde as gárgulas das torres desciam para dançar com as crianças. A cada brincadeira, as crianças aprendiam algo especial: coragem, amizade e, acima de tudo, a importância de nunca se aventurar sozinhas. O Senhor Monstruoso sempre dizia, com sua voz grave e bondosa: a diversão é muito melhor quando estamos juntos de quem amamos. No fim da festa, todos saíam sorrindo, com sacos cheios de doces, corações quentinhos e lembranças inesquecíveis. O castelo voltava a se fechar até o próximo Halloween, quando o Senhor Monstruoso, elegante e cheio de estilo, surgiria novamente para transformar a noite em pura magia. E assim, o castelo que parecia assustador se tornou, ano após ano, o lugar mais esperado da vila. Era uma vez um grupo de monstrinhos muito diferentes e peludinhos, chamados zumbitins. Eles eram ovais, fofinhos como bolinhas de algodão colorido, mas tinham algo bem curioso: um olho gigante só no meio da cara, que piscava sem parar. Os zumbitins viviam escondidos atrás das abóboras iluminadas e dos muros do bairro. Eles não entendiam por que, na noite de Halloween, as crianças saíam pelas ruas rindo, fantasiadas, pedindo doces. Achavam que aquilo era barulho demais. Então, decidiram: vamos estragar esse tal de Halloween, disse Zumbi Hall, o líder, piscando seu olhão. Naquela noite, eles começaram a espalhar sustos, pularam de dentro das cestas de doces, fizeram "buh" nas esquinas e até tentaram apagar algumas lanternas de abóbora. Mas, para a surpresa deles, as crianças riram. "Que monstrinhos fofos!" disse uma menininha vestida de bruxinha. "Vocês querem um doce também?" ofereceu um garotinho fantasiado de vampiro. Os zumbitins se entreolharam, confusos. Ninguém nunca tinha oferecido doces para eles. Aos poucos, perceberam que o Halloween não era sobre assustar de verdade, mas sobre brincar, compartilhar e se divertir juntos. Logo, os monstrinhos começaram a se juntar à festa. Zumbirol usou seu olho enorme para iluminar o caminho das crianças como uma lanterna mágica. Zumbita, a mais peluda de todas, ajudou a carregar os sacos de doces. E os pequeninos zumbitins deram risadas quando aprenderam a dizer travessuras ou gostosuras. No fim da noite, eles estavam com as barriguinhas cheias de balas, pirulitos e gargalhadas. E desde então, os peludinhos zumbitins nunca mais quiseram estragar o Halloween. Pelo contrário, se tornaram os guardiões fofinhos da festa, garantindo que todo ano fosse cheio de alegria, amizade e doces compartilhados.
No alto de uma velha chaminé morava um gárgula diferente de todos os outros. Ele se chamava Gárgula do Halloween e, em vez de ser assustador, era muito engraçado. Usava botas compridas que faziam barulho a cada passo e luvas prateadas que brilhavam sob a luz da lua. Durante o ano, ele ficava quietinho observando a cidade, mas quando chegava a noite de Halloween, abria suas asas e voava sorridente pelos telhados, descendo nas ruas iluminadas por abóboras. As crianças, que estavam acostumadas a ouvir histórias assustadoras sobre gárgulas, ficavam encantadas ao ver aquele ser simpático. Ele não trazia medo, e sim gargalhadas. Dançava desengonçado, batia as botas no chão como se fosse um tambor e soltava pequenas faíscas brilhantes de suas luvas prateadas. Às vezes, ele até organizava uma parada mágica improvisada. Juntava as crianças fantasiadas e, marchando com seus passos desajeitados, transformava a rua em um grande desfile de alegria, cheio de risadas e imaginação. Com seu jeito atrapalhado e alegre, lembrava a todos que o Halloween não precisa ser só de sustos. Também pode ser de amizade, diversão e imaginação. E assim, ano após ano, o Gárgula do Halloween alegrava a noite das crianças, deixando uma mensagem importante. O diferente não precisa ser temido. Muitas vezes, é justamente o que torna o mundo mais bonito e cheio de alegria. O Halloween dos Monstrinhos. Era uma vez, numa noite iluminada pela lua cheia, um grupo de monstrinhos muito especiais que se reunia todo Halloween para visitar as casas dos humanos. Mas eles não eram monstros assustadores, pelo contrário, eram fofinhos, engraçados e cheios de bondade. Entre eles estava Vampiroso Anjoso, um vampirinho de asas de anjo que adorava espalhar sorrisos em vez de sustos. Tinha também o Grinch, de cachecol branco e sapatos dourados, que aprendeu que o verdadeiro brilho vinha da alegria de compartilhar. O Duendito Abobrito, sempre com um chapéu de abóbora na cabeça, levava nas mãos um saco cheio de piadas doces para alegrar as crianças. O lobisomem albino era branquinho como a neve e, apesar de seu uivo forte, era um grande protetor das noites. Já o esqueletoso saboroso, que parecia feito de marshmallow, dançava e cantava músicas divertidas em cada porta que batiam. Os monstrinhos iam de casa em casa pedindo doces, mas também levavam uma mensagem mágica. O Halloween é mais do que balas e chocolates. É o momento de sorrir, compartilhar e lembrar que todos podemos ser amigos, mesmo sendo diferentes. As crianças humanas riam, dançavam com os monstrinhos e enchiam seus saquinhos de guloseimas. E quando a noite terminou, todos aprenderam que o verdadeiro encanto do Halloween estava em espalhar bondade, união e amizade. Desde então, o Halloween de Enovex nunca mais foi o mesmo. Virou a noite mais doce e alegre do ano.